Pô, como é que um desenvolvedor Android é usuário de um Apple aí e como é que o desenvolvedor iOS lá é usuário de um Android, né? Fala, galerinha do Threadcast, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Para quem não me conhece, vai conhecer agora, eu sou o Adeja, analista e QA aqui na Salf. E comigo sempre quem aqui, né? Eu sou a Luciana, sou desenvolvedora Java, analista de sistemas e líder técnico aqui na Salf. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mobile e trazendo uma galera para falar especificamente de Android. Como vocês estão vendo aí, vocês já conhecem, a gente tem uma figurinha marcada e carimbada aí, né? Que tá aqui, ó, para quem já tá vendo aqui. Tá o grande Digão, mais conhecido como Rodrigo de Leal, que é o nome dele, né? Mas ele é só Digão, assinado e carimbado, tá? Tá também com a gente aqui o Bruno. Bruno, pô, cara, bem-vindo também aí, bem-vindo, Rodrigo, obrigado pela presença de vocês, tá? E aí aqueles moldes, né? Rodrigão, se quiser se apresentar um pouquinho pra galera, pra quem não te conhece aí, fica à vontade, cara, manda bala, tá? Olá, pessoal, prazer estar de novo aqui. Enfim, como o AD já falou, meu nome é Rodrigo, mas todo mundo me conhece por Digão. Sou desenvolvedor Android aqui na Salf, fazem 5 para 6 anos já. Moro em Florianópolis hoje, mas trabalho pro Agibank, né, que é aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai falar, né, um pouco que já tinha falado em outros momentos, mas hoje está o Bruno aí também para ajudar a falar, atualizar um pouco sobre o mundo mobile, principalmente sobre Android. Né? É isso aí. Pegando o gancho então, meu queridão, Bruno, bem-vindo de novo, cara. Pode te apresentar pra galera aí, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela Salf. Beleza. Eu sou o Bruno Trave, sou desenvolvedor Android ali na Salf já há mais ou menos 2 anos e pouquinho. Trabalho atualmente no Mercantil do Brasil, trabalhei em outros projetos também dentro da Salf. Estudo programação há mais de 10 anos, tô no mercado há mais ou menos 5 anos. Boa. E vamos lá, né, trocar essa ideia aí. Isso aí. Bom? Então vamos começar. Por favor, Lu, sabe que é tu que manda aí, né? Vamos lá, tu que manda. Vamos começar então contando um pouquinho como vocês entraram, né, nesse mundo do desenvolvimento mobile, até para quem não conhece ainda e tá curioso e tem essa vontade também, né, de entrar. Então, contem um pouquinho. Como foi? Do meu lado aqui é uma coisa meio engraçada, né? Mais ou menos ali para 2013, eu jogava bastante algumas coisas, né? E eu acabei descobrindo... Bingo? Jogar bingo? Não, esse a minha avó jogava. Eu jogava GTA San Andreas. Boa. E aí eu descobri uma modalidade online dele, chamado SAMP. Tô ligado. E através dessa modalidade eu vi que tinha uns servidores que tu podia desenvolver, modificar o game, né? Boa. E aí, através dessa curiosidade de saber como funciona a coisa de querer fazer minha modalidade de jogo, eu acabei descobrindo programação. Era uma linguagem que é chamada Palm, que seria peão, né? Para tradução literal, que ela é da base do C. Daí, a partir dali, eu comecei a desenvolver várias modalidades de jogos e tal. Comecei depois aí para aplicações mais desktop, né? C# e tal, até entrar no mercado, daí mexer já com um monte de coisa que pode imaginar, né? E atualmente estou aí no Android. Show. Massa. Show, tô né? metendo bala. Não, só pra comentar também, né? Tipo, o Bruno, a gente trabalhou junto lá no MB, né? Lá no Mercantil do Brasil, lá quando a gente atuava. Eu era mais QA lá também, mas eu fiz uma parte de análise lá. E aí, a gente fez umas mágicas lá e eu acho que depois a gente vai comentar um pouquinho disso aí, né? Umas coisas que vieram lá, né? Mas aí, Digão, e tu, como é que tu veio pra esse mundinho ainda até... Já deve ter falado, mas tu sabe, né? Tem uma galera que não te conhece, quer te conhecer, tu vai ter que falar de novo aí, velho. Não tem muito o que dizer. Já, o pessoal sabe já. Mas acho que tem até a gente sempre vai lembrando, né? Pô, esqueci de falar isso ou aquilo. E o engraçado, eu conheci o Android em 2009 para 2010. Sim. Mas sem ser programador, eu era vendedor de chip. Olha aí. Eu trabalhava nas lojas vendendo celular. E tinha que conhecer de celular, né? Porque vendedor de chip, o pessoal... quer no celular. A gente vendia com o chip da operadora junto. E quando começou a entrar no mercado brasileiro, daí os primeiros Androids, eu me lembro até hoje, tinha o Galaxy S, né, que hoje é o Galaxy S21, mas era o Galaxy S, sem 1, sem 2, sem 3. E tinha o de pobre, né, que era o Galaxy 5. Esse aí era uma desgraça. E eu comecei a olhar assim, pô, que da hora, né, aquela época só tinha
quem dominava era a Nokia ainda, né? Com aquele Symbian deles. Sim. Que era bom, mas o iPhone já tinha entrado já para, vamos dizer, destruir, né? Com tudo que o pessoal achava que era bom naquela época. E começou a surgir os Androids para ter uma certa concorrência. E foi ali que eu me apaixonei por Android. Aí, né, sem nada de programação. 2011, eu não consegui passar na Federal para TI. E indo para o trabalho no centro, eu olhei uma placa ali, curso de técnico de informática. Eu vou entrar, vou ver, né? Já que eu não consegui faculdade, eu vou fazer um curso técnico. Sim. Me matriculei lá no Senai. Me matriculei. Aí quando eu entrei, eu pensando, técnico em informática era o nome do curso, eu pensei, eu vou aprender a montar computador, desmontar, limpar ventoinha, enfim, fazer essas coisas mais de hardware, né? Sim. Quando eu cheguei, a primeira aula era sobre lógica de programação. Aí. Variável A, variável B, A mais B, etc. Sim. Aquela coisa. Eu apavorei, disse, não, nem sabia o que era isso. Mas, a partir daí, né, eu pensei, bom, tô aqui, né, vou aprender. Aí, a partir daí, isso foi 2011, e era Java. Aí eu comecei a aprender Java e fiz o curso técnico. Aí, naquela época não era tão fácil TI, né, de entrar. Ainda não é, né, mas naquela época ainda era mais difícil ainda. Verdade. E fiquei uns bons anos, até que em 2017 fiz cursos, daí eu fiz, por gostar de Android, né, eu fiz cursos daí na Cisnema, especializado em Android com Java naquela época. Sim. Que eu sabia. E em 2017 daí eu entrei para programação Android, aqui na South mesmo, e tô aí desde então. Tá aí com a plaquinha de patrimônio da South já, eu tô ligado. Faz tempo. Mas então, começando assim, para introduzir o assunto, qual é a linguagem principal hoje para desenvolvimento Android? Hoje, no desenvolvimento Android, a linguagem que mais está sendo utilizada, inclusive é recomendada oficialmente pela Google, é o Kotlin, que vem sendo uma boa alternativa para o Java, né? Ele tem sido bem menos verboso e bem mais fácil de fazer muitas coisas que com Java demoraria o dobro, né? No mínimo, pelo menos. E também temos algumas mudanças aí na parte de UI, que o Digão pode falar um pouco melhor para nós, que já tem uma boa experiência de mercado com, que é a parte de Jetpack Compose, né? Para criação de UI declarativa, né? Fugindo um pouco do XML layout, que é uma criação de layout mais imperativa e tal, né? E, bom, Digão, se quiser comentar um pouco. Boa, vou adicionando. Cara, assim, ó, eu até já vou cortar... Linguagem que a gente... Deixa eu só te cortar, Digão, que a gente tem um delayzinho, né? Até pra comentar pro pessoal. Desculpa, tá, Digão, mas até pra comentar. Aqui talvez a gente se atrapalhe um pouco quando vocês estiverem vendo, porque como o Digão tá lá em Floripa, e aí até chegar lá na ilha, que o Digão tá isoladinho lá e tal, a gente tem um delayzinho que às vezes a gente vai sobrepor uma coisinha, mas vocês fiquem tranquilos que depois a edição vai dar uma ajustada nas coisas, tá? Então só pra que às vezes a gente se atropela, mas é porque acontece, tá? Então assim, Digão, desculpa, o que eu ia dizer é o seguinte, eu até, na real, eu queria falar uma outra parada que eu me perdi aqui, mas então assim, ó, toca aí, na real, toca aí, tá depois tudo certo. Ele lembra, e depois a gente vê. Mas sim, complementa aí. Eu vou complementar o que o Bruno falou mesmo. Realmente, hoje o Kotlin é a linguagem oficial, né, recomendada e que é mais usada, mas nem sempre foi assim. A gente o Android começou com Java. E dentro do Java, a gente usava Java para desenvolver, mas tinha muito XML, que é totalmente diferente, tem uma linguagem de marcação ali, que nem HTML, para fazer layout. A gente tem até hoje ainda o Groovy, que é na parte de Gradle, etc., de configuração, de build, a gente usa ali também. Só que a Google, o Android, junto com a JetBrains, né, que faz o Android Studio, né, que é derivado do IntelliJ, eles estão fortes nessa demanda de botar Kotlin em tudo. Então, se começou, né, tirou o Java, meio que a parte programática das telinhas ali, etc., já é Kotlin há um bom tempo. E agora a gente tem duas vertentes de, tipo, tirar o Groovy, vamos dizer assim, pro Gradle e colocar, tem a parte de configurar mesmo em Kotlin já é possível.
E também a parte de XML, que a gente fazia os layouts da telinha, né? Botão, etc., campo de texto. Já também a gente tem agora o Jetpack Compose, que é o UI declarativa, né? Assim como no Flutter, assim como no SwiftUI, que é da parte iOS. Não tem storyboard, XML, nada desses arquivos separados para o layout. A gente faz direto no código e com Kotlin também. Então, é bem mais fácil, porque o Kotlin é uma linguagem moderna, né? Nada contra o Java, mas para o Android isso atrasava a nossa vida, que era muito verboso, muita coisa que não precisava para um desenvolvimento de aplicativo, que às vezes tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, tem que ser responsível. Então o Kotlin está aí realmente dominou e cada vez mais domina o Android. Massa. A gente até pegando aí o teu comentário relacionado à parte da ferramenta, do framework, na real, para iOS, né? Até para já deixar a dica para a galera aí e para vocês ficarem ligadinhos, que é para seguir o canal. Vocês estão ligados que vocês têm que seguir o canal da Salf lá para acompanhar o Threadcast. E aí a gente vai ter um segundo... Né? E se inscrever, não esquece de inscrever, compartilha, aquela clássica, marca o sininho, tá? Deixa comentário, mas o que eu queria dizer é o seguinte... o Digão falou sobre o iOS, né? Isso que eu queria aproveitar. A gente tá fazendo aqui uns episódios de mobile, tá? Hoje a gente tá falando com a galera aqui relacionada à parte do Android. E no próximo episódio a gente vai conversar um pouquinho relacionado à parte do iOS. Então a gente já vai ter uns convidados massa também aí, que é uma gurizada que todo mundo já se conhece. O Bruno já trabalha junto também com um dos guris lá, que é o Thales, que vai estar junto com a gente aí. A gente também já trabalhou com ele, né? Então todo mundo junto. Então só pegar o gancho e dizer, tem mais um app de mobile que é iOS, então não fiquem brabões e podem comentar, por favor, até deem um hate lá, vocês vão falar de iOS, dá um hate lá que também tá tudo certo, mas a gente vai falar de iOS depois, tá? Então fiquem tranquilos aí. Manda, Lu, manda mais pergunta aí. E agora entrando na parte técnica, né? Como funciona a arquitetura dentro do Android? Ele tem camadas? Como é que é? Porque cada um é diferente, né? Sim. Acho que o Digão pode complementar um pouco, mas o Android ele trabalha com Lifecycles, né? Que seriam ciclos de vida dentro da atividade de cada tela, né? Em cima dessas atividades que se faz o desenvolvimento, né? Então nós temos um desenvolvimento totalmente que seria mais ou menos orientado a eventos, né? Se estiver errado, o Digão pode me corrigir. Mas acredito que da base seria mais ou menos isso. Orientado ao quê? Isso, orientado ao quê? Eventos. Orientado a eventos, isso. A eventos, entendi. Eventos Lifecycle. Exato. No Android a gente tem a questão de, pelo a tecnologia, o aplicativo rodar em background, ter várias coisas que rodam em background, a pessoa sai, fecha o aplicativo, entra a notificação, sai, enfim, tem muita coisa acontecendo no celular ao mesmo tempo. O Android trabalha com ciclos de vida, né, da tela. Então a gente, numa tela, ou uma activity ou um fragment, que são os dois, vamos dizer, as duas classes do Android ali que trabalham com a parte de UI ali de tela, tem esses ciclos de vida e a gente trabalha em cima delas. Mas é claro que tem toda daí aquela camada, não é só a telinha, né, que a gente pensa, é só fazer uma telinha, só um botão. Dentro do Android, de um projeto grande assim, a gente tem todo o esquema de modularização, né, para não deixar no monolito várias coisas. A gente tem as arquiteturas, né, por exemplo, quando eu aprendi Java era MVC, né? MVC até hoje talvez é o xodó, né, uma estrutura que orienta quase todas as linguagens a fazer um desenvolvimento limpo, né, sólido e bacana. No Android, por ter esses ciclos de vida, por ser um pouco diferenciado, o MVC não casou muito bem, né? Tu consegue fazer, claro, né? Tu consegue fazer de qualquer jeito, né? Até fora sem nenhum pattern, designado, né? Tu pode, vai cavalo, vai codando ali na activity. Só vai, cavalo. Não é o recomendado. Mas a gente tem os patterns agora que o grande, vamos dizer, o xodó, que até é usado em iOS também, que é o MVVM, que é Model View Model. A View Model é uma classe exclusiva do Android que ela gerencia esse ciclo de vida para a gente não depender, a gente não precisar ficar tratando todo esse ciclo de vida, que é vários eventos que acontecem, que o cara sair da tela,
fechar o aplicativo, faltar memória no aplicativo, ele ter que forçar o fechamento. Então a View Model veio para ajudar, né, nesse gerenciamento. E mais para fora da parte de UI, né, que é a Activity, Fragment e View Model é na camada de View. E para baixo, vamos dizer assim, tem outras camadas seguindo o Solid, o Clean Code, que é a parte de domínio, a parte de data. Então a gente procura separar tudo isso, modularizado para ficar mais escalável possível e mais fácil de fazer manutenção e teste unitário, etc. Bom, até seguindo na pegada aí que o Diegão falou, relacionado a View Models, é uma coisa bem interessante que tem. São dados mutáveis que são observáveis, né? Os Mutable Live Datas, que existem no Android. Como é que é? Repete isso aí, cara. Mutable Live Data. Isso aí é um trava-língua daqueles excelentes, né, cara? Fala 6 vezes rápido isso aí, eu quero ver tu falar. É impossível, já tentei. E esses caras aí são bem interessantes porque como eles são atrelados ao ciclo de vida, né? Sim. Sempre que, por exemplo, um fragment que foi criado, uma activity, ele é morto, né? Entre aspas, assim. Né, é chamado um dos ciclos de vida de stop, alguma coisa assim. Essa variável é morta, né? Essa observação, ela morre. Então, tu não precisa adicionar a todo momento alguma tratativa, né? Pra ter que parar de observar a variável que atualiza a UI, sabe? Isso é bem interessante. Massa, porra. E a questão dos componentes também, né? Porque geralmente, eu lembro, né? Quando a gente atuou no projeto juntos, tinha alguns componentes que era complicado tu aplicar. Por exemplo, o UX te passou ali, né? O que ele pensou pro iOS, e daí tu também tem que ter a mesma coisa no Android. Boa. Mas a questão dos componentes, né? Varia muito, tem muita diferença, assim, de um pro outro. Como que funciona? Vai, Digão. Eu sou leiga em desenvolvimento mobile, né? Então, vou perguntar tudo hoje. É uma grande briga antiga, até com o X, briga entre aspas, Sim. né? Ou briga saudável, vamos dizer, que é essa parte de componentes, porque geralmente quando a gente recebe um Figma ali, um protótipo ali para desenvolver, a maioria das vezes é feito em cima de iOS, né? Porque o pessoal, vamos dizer, a referência é ainda, e talvez foi bem mais até do que hoje, ela sempre foi os componentes de iOS, né? Era mais bonito, sei lá. Mais colorido. Mais fáceis de entender, enfim, toda aquela parte de UX e UI que a Apple dava mais valor, vamos dizer, que o Android. Hoje em dia, eles se aproximaram bastante, tá? Um copia do outro, né? O Android vai lá, vê que a Apple fez uma coisa que o pessoal gostou, o Android copia. Sim. E a Apple faz a mesma coisa, né? Viu alguma coisa que deu bom no Android e ela vai lá e copia, então os componentes são bem parecidos, mas há diferenças ainda nesses componentes. E é aquela história, daí, tipo, tem gente, não, a gente precisa do aplicativo que seja igual nos dois. E daí tem aquela discussão, tá legal, né? Porque o cliente que vai ter os dois, tipo, vai saber usar, tipo, não vai ter diferença nenhuma. Mas, por exemplo, um usuário que sempre usou Android, né? E acostumado com os componentes nativos, vamos dizer, do Android. Pegar um aplicativo que foi baseado nos componentes do iOS e os desenvolvedores fizeram em cima dos componentes de iOS, que dá para fazer. Sim. Às vezes ele vai se sentir perdido, né? Porque ele está acostumado com os componentes do Android, de como eles funcionam, de tamanho, de largura, enfim, de tudo isso. E vice-versa, né? O iOS também acontece mesmo, né? De alguém fazer um aplicativo iOS baseado nos componentes do Android. Entendi. Mas também o usuário iOS vai pegar um aplicativo iOS androidizado, ele vai estranhar. Então, eu prefiro que cada plataforma seja parecido, né? Não tenha nenhuma coisa diferente grotesca, vamos dizer assim, de outra tela totalmente diferente, mas os componentes, o botão, o slider, o progress, né? O loader, que sejam nativos, né? Com alguma customização, mas que sejam usados nativos da plataforma, que melhora a codificação e melhora, na minha visão, também o entendimento de quem é usuário daquela plataforma
e entender o que está acontecendo na tela. Eu também acho, é bem interessante isso aí, porque o sistema operacional ele tem meio que uma fluência, né? Com cada interface específica, né? Então, às vezes, tu quer aplicar um switch button do iOS no Android e às vezes não encaixa muito bem com o nativo, né? Sim. Acho que manter essa diferença é importante para a experiência do usuário, né? Querendo ou não. Sim. Deixa eu fazer uma provocação aqui, né? A gente estava até falando quando a gente estava montando os grupos, né? E fazia a função aí de bater papo com o pessoal aí dos Android ou do iOS, que vai ser o próximo app e tal, né? Tem o comentário que a gente fez, né? Do tipo, pô, como é que um desenvolvedor Android é usuário de um Apple aí? E como é que o desenvolvedor iOS lá é usuário de um Android, né? Isso é uma coisa que pega bastante no meu pé, porque eu sou dev Android, eu sou uso iOS, né? Mas é que eu acho que a experiência com o iOS é meio imbatível, sabe? Sim. O UX deles, a exigência também que eles têm para muito desenvolvimento, né? Dos aplicativos que rodam na plataforma, ela é muito grande, coisa que o Android já não tem, sabe? Tipo, a Google não é tão chata com o UI de cada aplicativo que pode ser desenvolvido e que possa impactar no UX, sabe? Então, eu acho que essa liberdade do Android, do aplicativo não ser totalmente fluido, assim, com o sistema operacional, acho que acaba deixando a desejar uma experiência de usuário. Boa. Boa. Adiciona aí, Digão. Eu apesar de ser usuário de iOS também, eu discordo um pouco porque eu acho o Android em usabilidade extremamente superior a... Extremamente não, os dois são quase parecidos. Isso é bom, debate. Mas eu acho superior ao iOS. O grande diferencial do iOS, os dois grandes na minha visão, e é porque eu uso daí, apesar de ter Android também, mas vou admitir, o meu principal é iPhone. O principal seria a segurança. A segurança de um iOS é imbatível. O Android nunca vai conseguir ter uma segurança. E nos dias de hoje, esse era um ponto que eu ia né? perguntar. A questão da segurança, né? Exatamente. E a questão da sincronia com outros dispositivos. Quando tem um Apple Watch, quando tem um MacBook, tem outros, né, devices da Apple, eles conversam muito bem, entendeu? Tu usar o AirDrop ali para passar uma foto que tu tirou, tu sincronizar, tá vendo, a notificação veio no relógio, isso ainda não tem no Android, é inferior. Então, nesses dois quesitos, na minha visão, né, não quero fazer treta nenhuma, na minha visão, o iOS é bem superior. Mas tem algumas coisas que o pessoal do iOS acha que é superior, mas não concordo. E mais um adendo também, que eu fico indignado, que nem o pessoal lá de cima fala, que muito vai também da forma como desenvolveu o app. O sistema operacional é uma coisa, que a Apple fez, o sistema operacional Android, é a Google lá que fez, apesar de ser um código aberto na parte do Google. Mas os apps é nós, os devs que faz. É o Bruno ali, Android, eu, Android, os devs iOS fazem. E nisso é onde mais se tem falhas, vamos dizer. O Android é ruim porque o aplicativo só crash. Provavelmente 90% dos casos é porque foi mal desenvolvido o aplicativo pelos devs Android. E eu já peguei também, o pessoal fala, iOS não trava, iOS não trava, sim. Dá na mão do cada coisa ali no iOS, bug, né, nos aplicativos que eu disse, eu instalei o mesmo aplicativo no Android e não teve esse bug. Sim. Mas não é porque o sistema é melhor que o outro, é porque talvez naquela tela ali o pessoal de Android teve um pouco mais de cuidado, na outra tela o pessoal de iOS teve um pouco mais de cuidado. Então isso conta muito, os devs que estão mexendo com esse sistema aí. Eu concordo com isso aí, acho que não tem SO nenhum que defenda um mau dev. Verdade, totalmente. Tem um negócio assim que até eu queria aproveitar que a gente tem uma pauta de mentira aqui que a gente só segue razoavelmente a pauta, é só pra orientar, né? Não, é pautinha de mentira, né? É só uma anotaçãozinha ali pra gente não se perder. Mas é que isso não tá aqui, por isso que que eu acho que é legal quando a gente vai nessa coisa do bate-papo, é isso, né? Vai começando a pensar em algumas coisas também e tal. E aí vocês estavam falando, né, da função do desenvolvimento específico, né? Tipo, o cara prefiro o iOS pra usar, mas trabalho melhor no Android, não sei o quê, e o Digão uma opinião diferente. Aí eu ia perguntar para você assim com relação o que vocês acham dessa função dos desenvolvimentos e das customizações específicas, né?
Porque a Apple não tem isso, na real, né? Que essa é uma das coisas também, né? Tipo, a Samsung, por exemplo, customiza, o troço, entendeu? Entra um monte de coisa que, vamos botar entre aspas pra não avacalhar, né? Lixo. Né? Eu ia falar lixo, isso, mas é um monte de coisa, né? Um monte de outros apps complementares e tal. Por mais aí eu vou ser aqui o contraponto, porque eu tô usando um Galaxy aqui, eu tenho Samsung, eu gosto. Não, e outra coisa, são coisas que tu nunca vai usar. Muita coisa que tem ali que tu não usa. E aí entra esse ponto, assim, eu acho que soma o que vocês estão falando, né? Do desenvolvimento pro sistema operacional, o tipo de desenvolvimento a ser feito. Mas o que vocês acham dessa função, sabe? Tipo, vale a pena essa customização pro sistema operacional, sabe? E óbvio, a gente sabe que impacta, né? Mas por que a Apple não faz isso também? Né? Não libera, a gente sabe que é um pacotinho fechado. Então, cara, eu acho que essa liberdade, na visão da Apple, pelo menos, eles não dão essa liberdade exatamente porque eles querem ter o ecossistema fechado, né? Eles querem ter, na minha visão, pelo menos, eles querem ter as coisas trabalhando em harmonia, sabe? Seja tanto o serviço deles interligados, quanto os aplicativos no geral. Eles dão essa limitada exatamente por essa necessidade que eles têm, né? Já o Android, tipo, não tem essa exigência, né? Azar. Tipo, cada Faz um o que no tu seu quiser. tipo isso, sua customização e tal, né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Sim. E aí, Digão? O código aberto, né? O Android é o código aberto onde eu posso ir lá no repositório oficial, que é, vamos dizer, o Android seco, vamos dizer, sem quase nada, o padrão mesmo. Eu posso forcar lá e desenvolver, colocar mais aplicativos, mudar o layout, Isso é uma viagem. enfim, e fazer a minha distribuição Android, né? A distribuição Digão. Com a Apple eu não consigo fazer. Isso tem prós e contras, né? Apesar de eu gostar de software livre, né? Dessa liberdade, etc. Sim. Tem os contras que é gente que vai fazer mal feito. Tem gente que daí, por exemplo, o caso que tu falou da Samsung, eu acho que eles já foram piores quem teve um Galaxy. Sim. Eu já tive o Galaxy 5, Foi pior. Galaxy S1, S2 ali, eram horríveis, era travado. Sim. E desde que eles lançaram a One UI, que é, vamos dizer, a parte da interface que eles mudam, né? Eles lançaram a One UI, acho que eu nem sei qual que tá, deve estar 5 já. Eles mudaram bastante, ela é uma das UIs mais premiadas porque é mais fáceis de entender, pelo menos para o grande público, né? Mas é claro, embarcando nisso, tipo, eles botam um navegador deles, um aplicativozinho a mais deles, eles botam algumas camadas, às vezes, de segurança a mais, né? Como o Android é um software livre, ele é mais propenso a ataques, né? Desse tipo. Tem fabricantes que daí colocam uma interface de segurança também. Isso às vezes vai pesando também, né? Sim. Às vezes tu pega um Pixel, que é o Android puro, né, da Google, ele é suave, liso, não trava bem menos. Aí tu pega um Samsung, ele começa a travar, principalmente os mais baratos, né? Porque daí o X ali desenvolve uma interface ali e testa no S21, S22, que tá ali, S23, bombando, né? Que é os novos, que é poderoso. Só que daí tu vai lá no Galaxy J4 lá, que tem tipo 1/3 do hardware que o Samsung Top tem. Ele vai travar, ele não vai funcionar de acordo como eles gostariam, porque tem menos hardware, né? Assim como o iPhone. Vamos gerar um corte pro podcast, não? Vamos. Eu tava louco pra gerar. Eu levantei essa bola porque eu tava louco pra gerar um corte pra fazer essa galera depois ir fazer comentário. Porque eu quero vocês tudo comentando depois. E de novo, tá? Comenta, compartilha, curte. Manda pra todo mundo, que agora nós vamos falar um negócio aqui que vai dar treta. Dos sistemas hoje que tem, é isso que eu queria. Por isso que eu entrei nesse assuntinho. Malandragem. Vai. Da opinião de vocês como desenvolvedores Android. Não, é sempre bom, né? É sempre bom. Pra opinião de vocês, assim, como desenvolvedores Android, tá? Entre as principais marcas hoje que usam Android. Que elas estão falando agora, tipo, a Samsung, né, melhorou e tal, não sei o quê. Pra mim, aí vamos lá, né? A D já tem opinião. No sentido de que, pra mim, a LG é o pior hoje que tem relacionado à parte de customização de telefone, do sistema operacional para os telefones hoje. Pra vocês, assim, que estão trabalhando, estão vendo a área, entendeu? Vocês é que eu vou enrabar vocês ainda nessa história. Qual é que hoje é uma das opinião efetiva, e aí a galera vem comentar e vamos brigar depois, que é isso que a gente quer briga, discussão,
arrojão, poeira Se alguém levantando. discordar, coloca nos comentários, porque... Cara, eu acho que não consigo deixar de comentar a Xiaomi aqui. É isso aí. Durante o desenvolvimento tem bastante dificuldade com a interface de usuário deles. Sim. Bastante customizações que eles fazem que é especificamente no dispositivo deles que dão alguns problemas. E aí, durante o desenvolvimento é meio complicado isso, né? Porque como eu trabalho geralmente com emuladores, eu não consigo emular, por exemplo, né, tipos de dispositivos específicos, da Samsung, da Xiaomi e tal. Aí eu acabo tendo que precisar ter, né, um dispositivo do tipo Xiaomi para validar as coisas e tal. E aí tem que acabar usando outros tipos de ferramentas, né, para identificar problemas, né? Como Analytics e tal, né, para logar erros, etc. Perfeito. E, cara, esses caras aí têm enchido bastante no saco. Claro. Que beleza. Vai, Digão, pra ti aí. São a opinião, a parte de consumidor e a parte de dev. A parte de dev, eu odeio Samsung. Quanto mais customização, mais chance de dar alguma coisa errada ali no momento de desenvolver e que a gente não pensou que naquela customização vai dar errado, etc. Então, essas duas marcas, a LG eu nem conto, tá? Porque a LG até parou de fabricar, pelo menos aqui no Brasil, não sei se é a nível mundial, de distribuir celulares, porque ela não deu certo. Aqui no Brasil, pelo menos, não deu certo, porque a interface era ruim, era celulares ruins, né? A maioria das vezes. Então, não vendia, então ela ficou para trás de Xiaomi, Samsung, Motorola. Então, na parte de como dev, eu gosto mais de um Motorola, do próprio Pixel, né? Que são interfaces mais puras. Na parte de usuário, é o contrário. Eu gosto de ter aquela mordomia, de ter algumas coisas já na palma da mão, que é o que a Samsung, a Xiaomi, apesar de ela fazer voltado para o público dela, que é oriental, então talvez a gente não entenda muito, mas eles têm umas funções a mais que o Android puro que é legal. Mas para dar suporte a isso como desenvolvedor é horrível. Então, realmente. Xiaomi e Samsung... Eu taguei o pau aqui na Xiaomi, tá? Mas eu tinha um Xiaomi antes do meu iOS, então... E a Motorola também? A Motorola é mais tranquila? A Motorola não cheguei a ter muito problema no desenvolvimento. Acho que ela é bem mais de boa, né, João? A Motorola é tranquila. Era o que usava mais cru, né? Exatamente, era o que usava mais cru, até onde eu saiba, assim, né? Lembrando que a Motorola, hoje ela é da Lenovo, né, uma marca chinesa, mas ela foi comprada no começo de 2010, ali no começo da década de 2010, pela Google. E a Google ficou alguns anos com a Motorola e ela que distribuía. Então ela distribuía o software puro mesmo, o Android sem muita customização. E isso caiu nas graças, principalmente do público brasileiro que tinha que comprar um celular barato e bom, né? Então esses celulares baratos, Moto G, Moto G1, G2, eles eram baratos e eles não travavam muito, porque não tinha customização, era direto da Google. Depois a Google vendeu a Motorola para a Lenovo, que é de alguma grande chinesa também, ou seja, vendeu para os chineses. E ela deu uma piorada, vamos dizer, botaram um pouco a mais de sujeira, né, no sistema do que a Google colocava, então ela deu uma piorada. Até questão de atualização. Mas ela continua, vamos dizer assim, o custo-benefício, eu acho. Que ela é bom, ela tem poucos bugs, pouca customização de interface, então é bom para os devs. E ele também não é um celular ruim, então são celulares bons que o público, né, os usuários gostam bastante. Então acho que a Motorola entra aí naquela custo-benefício bom, né? Não tem um celular top, que nem tem a Samsung S23, eles não têm um celular para competir, mas ali no low range, né, e no mid range de preços ali e funcionalidades, eles trabalham bem e acho que eles têm bastante sucesso nessa parte. Verdade. Assim, a gente tem... A Lu tem umas perguntas mais sérias pra fazer, né? E eu ainda quero entrar na fofoca aqui, na briga, né? Eu quero a opinião de vocês com relação à parte falando ainda um pouco de Android mais puro, vamos dizer assim, né? Das aplicações pra smartwatch, né? Se vocês chegaram a fazer alguma coisa, e opinião formada também, né? Eu gosto, de novo, eu sou puxa-saco da Samsung, porque vamos fazer propaganda, a Samsung nos patrocina, né? E aí, tipo, eu uso o Watch 4, tô louco pra pegar o 5 agora também e tal. Tá uma porrada de caro, mas tá tudo certo.
E aí, com relação ao desenvolvimento, opinião do smartwatch, se vocês têm um comentário, alguma coisa, vão tacar fogo em tudo, não presta, tal, sei lá. Ou já atuaram, né, desenvolvendo alguma coisa pra ele. Cara, eu acho que eu posso falar... Smartwatch... Pode falar, Digão. Pode falar. O delay, manda, Digão, vai contigo. Vai. Smartwatch é um tema que isso também é outra coisa que eu tenho que admitir, né? Se quiser, quanto que a iOS é melhor na parte de smartwatch. Sim. O iOS, né? A Apple tá bem na frente ainda da Google, né? Do Android. Por quê? Porque eles têm o WatchOS, né? O sistema operacional que roda, não é o iOS, é o WatchOS, um sistema mais simples, né? Para rodar nos smartwatch da Apple. E eles trabalham muito bem com isso há vários anos, né? O smartwatch, acho que foi 2015 que eles lançaram, se eu não me engano. Podem confirmar depois no podcast do iOS, mas acho que é isso. A Google Android, quando eles lançaram na mesma época, mas era uma confusão. Porque cada fabricante daí não usou. O Android também não é um Android, o sistema operacional Android rodando nos smartwatch Android, vamos dizer assim, ou compatíveis com Android. Então, por exemplo, a Samsung, que foi uma das únicas que apostou alto nisso, até há pouco tempo atrás eles usavam o Tizen, né? Que é o sistema operacional próprio deles. Era bom, o Tizen é bom, eles usam nas TVs Samsung também, não é de todo ruim, é um baita sistema. Só que é aquilo, não tinha aquela integração total com o Android, né? Com o smartphone, assim como o iPhone tinha com o Apple Watch. Faz, se eu não me engano, uns 2 anos que a Google e a Samsung tiveram uma parceria que agora tem o Wear OS, que é tipo como se fosse o WatchOS, que é o sistema operacional da Google, né? Pelo menos bancada pela Google para smartwatch. E pelo que eu vi, teve uma evolução. Eu nunca trabalhei muito a fundo com o smartwatch, até porque na parte Android ele não é tão requisitado, né? Porque poucas pessoas têm, né? A Apple, ao contrário, não, todo mundo tem um iPhone e quer ter um smartwatch. Verdade. No Android não é o caso, né? É mais o pessoal, mais um nicho mais fechado. Nós já trabalhei, inclusive, em projetos pessoais, né? E, inclusive, o Compose facilitou bastante isso, porque fazer um XML reativo, uma telinha de 1.4 polegadas era horrível. Então, com uma programação declarativa, o UI declarativo, o Compose facilitou bastante, assim como o SwiftUI facilitou na parte do WatchOS, né, que é o sistema operacional do Apple Watch. Nossa, depois a gente pode pegar, para deixar o Bruno complementar um pouco aí, mas a gente pega essas dicas aí até para passar pro pessoal, até para vocês estarem sabendo depois, pessoal, a gente pega com os guris aqui alguns nomes de algumas dicas, né? Pô, vai aqui, dá uma olhada aqui, sabe, nesse site de orientação. Pô, daqui a pouco até uma coisa de vocês. Inclui os links também. A gente tem um Medium lá, que os guris escrevem bastante aqui no Medium da Salve também, deve ter alguma coisa que a gente pode compartilhar e tal. Então depois a gente bota no nosso chat aqui da conversa para vocês darem uma olhada, tá? Porque tem muita sigla aqui que os guris vão falando, daqui a pouco até, né, não entende ou passa rápido, aí dá uma volta o vídeo e vê. Não tem problema, né? Por favor, inclusive fique vendo o vídeo várias vezes, vai compartilhando também e tal. Mas é no sentido de deixar descritivo ali alguns links para vocês ficarem ligados, beleza? Bruno, complemente. Da minha parte, eu queria complementar, só que eu posso falar só como usuário, já tive smartwatch e tal, nunca cheguei a desenvolver mas concordo com o Digão, acredito que a Apple tá bem à frente aí na parte de smartwatches, né? Sim, bombando. Bastante. Que é um próximo que vai vir aqui, ó. Não, mas é isso aí, é massa. Eu curto, cara, eu sou suspeito de dizer, eu gosto desse aqui, eu uso muito pra exercício, assim, tal, e eu tive o 3, né, que era o Tizen, então, cara, era muito ruim de análise, né, por mais que não é tudo, o cara não usa toda aquela, eu pelo menos não uso, né, mas acompanhamento de corrida, cara, do mais básico, às vezes ele falhava, errava a parte do GPS e tal, são umas coisas assim. E agora tá muito melhor, nossa, muito melhor, e sem contar que pra mim, pelo menos a bateria não é a bateria que tem o problema da Apple também, essas funções do Watch, né, o consumo de bateria é muito pesado e tal, né, mas é recurso, né, é um negócio que tem recurso, esse aqui não tem tanto, mas beleza, é isso, né. Vamos pro papo sério, Lu, vamos lá. Papo técnico, dale. Vamos até colocar um exemplo, né, do que a gente vivenciou, né, como que é, assim, um desafio para atualizar um app. Né? E vamos dar o exemplo do projeto que nós 3 trabalhamos, que o app era em Xamarin, que
para quem não sabe, não conhece, né? Ele é desenvolvido tanto para Android quanto para iOS na mesma plataforma, né? Na mesma linguagem. E aí? É um desafio grande, né? É um desafio bem grande. Nós participamos num projeto junto que foi desenvolvido em Xamarin, né? O Xamarin, né? O Xamarin. Xamarin, que é uma tecnologia híbrida, né? Para iOS e Android. E nós enfrentamos vários desafios, né? Muitos. Inclusive, teve componentes, principalmente, né? Sim, com certeza, né? Da parte da parte de desafios que nós tivemos, até incompatibilidade com algumas SDKs que o pessoal usava em Xamarin, né? Na parte do desenvolvimento do Android. Muda bastante coisa, no geral. Não, a gente vai, inclusive, envolver a galera do iOS, né? O próximo app também tem o Thales, que vai estar aqui com a gente, também participou desse projeto lá com a gente. Eu acho que, assim, até pra comentar, foi um baita case, né? Que a gente teve junto com o MB lá, né? Com o Mercantil lá e tal. A gente até tá querendo ver se traz a galera de lá. O Bruno também já tava falando um pouquinho antes ali. Pô, quem é que sabe legal trazer a galera de lá, né? Daqui a pouco até a gente não ficou naquelas... Pô, vamos falar quem vem, quem não vem, isso aqui. Não, cara, tomara que venha, sabe? O pessoal do Mercantil, por favor, ó. Então eu vou falar pra essa daqui bem específico. O Diego, principalmente o Diego Amaral, que ele tá devendo um monte de papo pra gente aqui já. É verdade. Ele vir aqui como nosso querido PO Scrum Master, multi-agilista e profissional, Master Blaster da South, né? Agora ele vai ter que vir. Agora ele vai ter que vir. Convidado de novo, e aí de repente vir de lá trazer também uma galera lá do Mercantil pra conversar, né? Pô, pode ser pessoal da área de negócio, pode ser até os guris da parte de desenvolvimento lá, interno e tal. Bom, puxei o saco. Com certeza. Mas é isso. Não, o pessoal do Mercantil tá totalmente convidado aí. Mas foi um grande desafio mesmo, né? Foi um baita desafio. E tu, Digão, o que teve de desafio de mudança de plataforma em algum momento aí? Pegou alguma coisa ou não? Então, eu sempre fui do nativo, né? Apesar de eu ter um carinho ali pelo Flutter, que é uma linguagem híbrida, mas eu sempre fui do nativo e eu nunca precisei chegar num aplicativo híbrido e transformar em nativo. O maior desafio foi num cliente, foi convencer um cliente a não ir para o híbrido. Eles já tinham um aplicativo nativo e eles queriam ir para o híbrido. Olha aí uma situação inversa. Eles queriam ir... Exato, inverso. Eles queriam ir porque é mais barato, né? Tipo, o híbrido traz algumas vantagens, entre elas tipo um código para as duas plataformas, entre outras vantagens. Não, Mas acontece que eles queriam ir pro híbrido, que era o Ionic. Assim como o Xamarin, são híbridos que já são defasados, né? Eles não atendem mais as necessidades, né, de apps de hoje em dia. Tem plataformas híbridas melhores, né, se for optar por híbrido, assim como o Flutter, o React Native, mas escolher Xamarin ou Ionic ou qualquer uma mais antiga, assim, na minha visão, um tiro no pé. Sim. Porque tu, apesar de talvez ser mais rápido que o nativo, tu vai ter o dobro, triplo, 5 vezes mais dores de cabeça para manter aquele código e dar suporte nas duas. E fora também, né, o aprendizado da linguagem, né? E da ferramenta híbrida, né? Que é um dos grandes desafios também. Acredito que esse deve ser um dos pontos que sumam bastante do pessoal querer mudar para nativo, né? Eu acho que até a transformação das coisas, né? Porque, tipo, tu mesmo falou, cara, a gente foi fazer a migração lá, a gente passou pro perrengue das libs, né, cara, das SDKs e tal. Muitos problemas. Que pro híbrido era, vamos dizer assim, naquele momento foi... não vou dizer fácil, mas que foi mais corriqueiro pro pessoal usar, pra usar o Xamarin, né? O Xamarin. O Xamarin. Né? Mas que depois, na hora de transformar pro nativo, quando viram que as plataformas... Não, cara, temos que fazer nativo porque vai ser muito melhor e tal, não sei o quê. Putz, e agora pra conseguir achar essa SDK compatível, né? E a correr atrás de fornecedor terceiro, que foi, acho que uma das piores partes que a gente passou pro iOS... Depois os guris talvez falem. Até descobrir que não tinha mais suporte do terceiro, né? Isso, exatamente. Tem que se virar em 30. Puta, e aí tem que desenvolver o troço, né? Sim. E fora também que um desenvolvedor híbrido ele tem que ter uma noção também dos dois ecossistemas, né? Tanto o iOS quanto o Android. Perfeito. Enquanto tu pega desenvolvedor nativo ali, é especificamente daquele ecossistema, né? Então... Não, e somando o que o Digão falou, tu tem 2 pontos... cara, é 2 pesos e 2 medidas o tempo todo, né? Tu pode colocar o seguinte, vai ser mais ou menos custoso, né? Em termos de valor mesmo, né? Monetário. Vamos fazer só uma linguagem. O Ionic, por exemplo.
Mas aí tu vai ter que pagar mais caro, talvez, para um cara que saiba desenvolver, para uma pessoa desenvolvedora que saiba desenvolver para as duas plataformas. Pô, daí tu vai pagar mais caro numa pessoa, mas vai pagar menos pro tempo de linguagem. Não, vamos montar 2 times, cada um com a sua especialidade. Aí é peso e medida, né? Aí é a avaliação da empresa e tal. Não, falando agora como leiga no assunto, né? A pessoa que vai... A gente testou ali usando o emulador. Aí eu fico pensando, mas aí como é que vai fazer se tu tá com 2 linguagens ali, 2... Não, é absurdo. Como que tu vai fazer isso, né? Tu vai ter que ir um no emulador e outro... Sim. Tem que ter o aparelho físico, né? Sim. É uma mão também. Quem programa híbrido para as 2 plataformas geralmente usa o Mac, porque apesar, por exemplo, vou dar o exemplo da minha experiência com o Flutter, apesar de tu poder no Windows, no Linux, tu programar todo o código ali, né, a parte Flutter, que é com Dart, no Windows, no Linux ali, quando tu vai querer buildar, a Apple exige o MacBook para buildar e gerar os IPAs ali, os arquivos, né, para mandar para a loja, até para teste, para colocar no simulator deles, né, que é o nosso emulador do Android. Então, tem isso, né? Quem programa para híbrido vai ter que ter um MacBook, né? Perfeito. Porque tu faz toda a parte ali no Linux, no Windows, mas vai chegar uma hora que vai te travar. Tu vai precisar do MacBook para buildar a parte do iOS, né? Que é para mandar para loja. Até uma questão, falando em loja, né? Tem algum limite? Eles impõem, por exemplo, quantos apps tu pode subir ou não? Por pessoa, tu diz, ou por desenvolvedor por e tal? empresa. Por CNPJ, vamos dizer. Por CNPJ, tem uma limitação ou não? Ou eu posso subir... Olha, se tem é bastante, porque eu nunca vi uma limitação dessa. O que eu já peguei foi, tipo, o pessoal incomodar a loja ali, a Google Play, incomodar com várias atualizações, né? Tipo, em seguida, talvez para corrigir um bug, né? Tu lança lá versão 1.1, 1.0. Aí tu lança 1.0.1 para corrigir um bug. Só que daí tu não corrigiu um outro bug, gerou outro bug, 1.0.2. E eu já vi daí a Google incomodar com isso, né? Essa parte de, porque é trabalho, né, para eles. Porque tem revisões manuais também, então é gente, né? Eles têm que ter gente para revisar isso. Aí quando um aplicativo começa a tomar muito tempo disso, eles podem incomodar, mas é bem raro, assim, não é o padrão. Mas foi único. Mas de aplicativo, número de aplicativo de uma empresa, eu nunca passei por esse problema. Eu também nunca cheguei a ver nada relacionado a isso. E a questão da licença, quando tu vai subir o app, no Android, assim, a Google pelo menos é mais ágil isso, né? Eles liberam mais rápido, né, o processo, ou não? Sim. Tá mudando isso. Historicamente ela é mais rápida, tá? Até porque o controle de qualidade é um pouquinho inferior. Então o iOS é um pouco mais criterioso, por isso que essa questão que eu falei antes de segurança, etc., muito também, além do sistema, vai do cuidado da Apple, né, com a sua loja ali de aplicativos. Então, teoricamente, a Apple demora mais, tá? Mas eu digo teoricamente porque no último ano, no projeto que eu tava, deu bastante problema da Google liberar algumas versões ali, que eles estavam bem chatos de algumas coisas, principalmente que essas questões de LGPD, dos termos estarem visíveis e tudo, eles estão bem mais rígidos do que eram antes. Então, já aconteceu de ficar uma semana ali esperando a aprovação da Google, e vai e volta, que nem a Apple. A Apple também tem um histórico de ter isso, né, essa problemática, que eles são bem exigentes. Sim. Então, no geral, a Apple é mais demorada, assim, a Google roda mais liso, vamos dizer, as entregas, mas não quer dizer que sempre vai ser. Não pode contar com esse prazo, entendeu? Vou lançar sexta, vou ter que estar em produção, então vou botar a versão ali sextas às 15 horas, porque às 17 já vai estar. Esquece. Conta com isso. Impossível. Tem até um assunto que eu gostaria de trazer aqui, né? Acho que impacta as duas frentes do Android e do iOS,
que nós passamos recentemente num projeto ali, inclusive do Mercantil, né? Os problemas que nós tivemos. Eu até queria uma visão aí do Digão, que é como que o Front faz para desenvolvimento de serviços que ainda não foram implementados, né? Como que vocês trabalham com dados mocados. Nós tivemos um desafio aí esse ano, que é o time de back-end, ele era composto só por uma pessoa, ele não estava conseguindo alcançar o front, né? Então, quando o front finalizava as tarefas, eles não conseguiam fazer integração devida, né? Porque não tinha serviço nenhum para testar, né? Ainda estava em desenvolvimento. E aí, em cima disso aí, nós tivemos uma visão de utilizar o Mocon para criar mock servers, né? Então, nós copiamos toda a interface da parte de desenvolvimento do back-end, né? As APIs que ainda iriam ser desenvolvidas. E aí nós conseguimos devolver uma resposta que o back-end iria trazer, né? Então a interface estava bem estabelecida e o front conseguia integrar direito, né? E conseguir validar, o QA consegue validar com dados mocados, né? O que facilita bastante até para testar a aplicação como um todo, né? Ao invés de mocar dados diretos dentro da aplicação mobile, né? Ao invés de mocar dados, tu acaba mocando o serviço, né? Foi uma coisa bem interessante. Massa. Tu já usou alguma coisa, digamos, de Mocon também ou não? Já chegou a trabalhar com alguma coisa de mock aí? Porque eu tô comentando porque também desculpa te cortar, tá, Digão, mas eu trabalhei exatamente nesse ponto aí, quando eu tava lá no projeto ainda, eu tive um certo apoio aí pro Bruno disso aí também, dessas validações. Eu até ia dizer, eu ia falar um pouco da minha parte de qualidade aqui e abrir a brecha, né? Mas o Bruno já... né? Mas é isso, sabe? Tipo, de alguma coisa que tu já tem usado. Inclusive eu li já o artigo que o fez isso aí. No Medium. Vai para baixo do link depois aqui, o bem artigo. Legal. Mas nunca usei, nunca cheguei a usar. O projeto que eu trabalho hoje, a gente faz essa parte para não depender, porque quase todo projeto, ou quase todo, é isso, né? O desenvolvimento é paralelo, né? Não tem uma sprint. O ideal seria o back-end estar sempre uma sprint na frente do front, para não ter esses problemas, né, de a gente estar implementando uma tela e não ter o serviço ainda, né? Mas o que a gente faz aqui é definir no refinamento já, antes de começar a teste, o contrato, né, desse serviço. E com o contrato a gente faz os mocks no código, no aplicativo, né? A gente tem toda uma estrutura para não ficar tão maçante isso, né? Mais centralizado assim, então a gente só faz o mock daquele objeto e a gente usa em todo lugar. E uma coisa bem interessante que a gente usa aqui como estratégia para poder testar isso é que, como o nosso aplicativo é modularizado, cada fluxo nosso é um módulo. E cada módulo, obrigatoriamente, a gente tem um mini app que a gente chama da demo, né? Daquele fluxo. Não é do app completo. É a demo do fluxo ali de pedir um cartão de crédito. Naquela demo ali, naquele módulo, a gente consegue mocar os dados, né, e testar o fluxo, né, comportamento de tela, comportamento dos componentes, de cliques e textos, etc., para ver como é que vai ficar, sem depender do serviço do back-end, né, do nosso BFF, no caso que a gente usa, está em produção, em HLG, né, disponível para nós. Aí, quando é disponibilizado para nós, a gente tem uma build type ali no app, que a gente tem a build type mock, tem a build type debug, tem HLG e prod. Então, quando a gente quer mocar isso, a gente tem uma build type ali, mock, que moca tudo por dentro. A gente não bate em nenhum lugar, né, para buscar esses dados, é interno. E quando a gente vai testar daí integrado, vamos dizer, com os serviços, aí a gente usa outra build que daí busca realmente, né, do endpoint, né, dos serviços que foram entregues para nós. Mas é bem legal e é uma alternativa, né? O Mocon também funciona bastante e é legal. Qualquer uma das duas eu recomendo o pessoal usar, porque eu já trabalhei em muito projeto em que se atrasou muito entrega, atrasou sprint por não ter isso. A gente chegava, fazia a telinha, tá aí o serviço. Verdade. Como não tinha uma estrutura com o Mocon ou com uma estrutura modularizada, a gente obrigatoriamente, às vezes não tinha nem o contrato definido, a gente obrigatoriamente tinha que esperar, né? O serviço ficar pronto para a gente desenvolver de fato. Seguindo uma estratégia desse tipo, a gente consegue entregar as telas, pelo menos mocadas, e depois, quando o serviço for entregue, é rapidinho daí para testar, para integrar. Só uma validação de integração e tá tudo resolvido, né?
Bem interessante esse teste de vocês modularizado. Inclusive, até queria ressaltar que a parte do uso do Mocon, ele não é exclusivamente para mobile, tá? Nós já tivemos cenários que nós utilizamos no back-end com um serviço, por exemplo, que estava indisponível da caixa. Então, eles tinham um serviço em desenvolvimento que essa mesma demanda lá, inclusive. Isso. Ele estava sempre caindo várias vezes, né? Exatamente. E aí, para nós conseguirmos finalizar essa integração, nós acabamos mocando, né, com o Mocon o serviço da caixa. Criando interface ali, deu pro back-end não ficar impedido também, né? Sim. Não, isso foi uma demanda legal que a gente fez lá, isso até ajudando muito o Mercantil de novo. Vale vir o pessoal do Mercantil conversar um pouco com a gente desse case lá e trazer mais algumas coisas também. É massa. E a gente trabalhou rápido com relação a isso, né? A gente adiantou muita coisa do processo lá e tal, de entregas, né? Não, cara, o front tá ok. Aí, né, tinha outros envolvimentos, outras terceiras e tal, que estavam dependendo pro back, e a gente conseguiu agilizar a nossa parte, agilizar o produto do cliente, e, fim das contas, andou um pouco mais o projeto com mais rapidez, assim, né, com mais agilidade e tal. O que eu quero dizer pra vocês, assim, a gente fala que quando a gente vem sentar aqui, a gente começa a bater um papo rápido, né? Papo rápido não, né? Papo bom e passa rápido, né? Como eu já tenho aquele sinalzinho, porque você sabe, a gente tem uma pessoa que fica atrás aqui, que é o nosso querido diretor, o Rodrigão, né? Ele chega pra mim e ele começa aqui, ó. Parou. Né? Então, beleza. A gente tá indo pro fim aqui, né? Então, eu quero deixar assim que agradecer vocês, né? Sempre é muito bom ter esses papos técnicos assim, é legal a gente conversar. E aí o que eu queria pedir é o seguinte, Bruno, aquela câmera ali é toda tua, né? Então se quiser passar a rede social pra galera, deixar um recado pra galera, fala uma mensagem, dá um joinha. Só não me manda aquela mensagem que tu mandou na brincadeira antes pro Rodrigo lá, porque a galera vai ficar meio chata. Mas tu quer mandar, manda também, sabe? Daí manda bala aí. Eu queria principalmente aqui agradecer a Salf aí pelo convite do Threadcast, foi uma honra participar, Digão também, papo muito bom, legal demais. Pessoal do Mercantil aí, vamos achar um pessoal para vir aqui falar, que eu acredito que tem bastante conteúdo para falar, um pessoal bem bacana aí, tem umas ideias bem interessantes, acho que ia dar um bom episódio. E no mais, se quiserem me seguir nas redes sociais, tem meu LinkedIn, por favor, não mandem nada em inbox, não estou aceitando novas oportunidades, tá? Boa. E meu Instagram é Bruno_Trave. É isso aí. É isso aí. Beleza, cara, obrigado, tá? Obrigadão. Obrigado mesmo pela presença, tá? Digão, manda a tua rede social aí. Ou tudo que tu quiser, né? Quer xingar alguém. Bom. Então, eu gosto bastante de fazer um contato e conversar com bastante pessoas, principalmente da área de TI. Então, o LinkedIn, que é a rede, vamos dizer, mais profissional, é meu Rodrigo Gielo ali. É fácil de achar, porque meu sobrenome é meio que único, né? Rodrigo Gielo, desenvolvedor Android, acho que só tem eu. Mas em outras redes sociais, se tu botar meu nome e sobrenome, também vai achar, é fácil. E também, tipo, agradecer a Salf, vocês aí. Segunda vez que eu tô aí, bem legal, bem bacana. E aí, já convidado também pra uma hora fazer um podcast na praia. Cara, obrigado por ter falado isso. Eu tava louco de falar isso pra cutucar o pessoal do marketing. Nos levem pro Threadcast de verão lá na beira da praia. Baixou. De verão, talvez, tá acabando o verão. Mas aí a gente programa pro ano que vem, daí tá tudo certo. Início de verão, também tá valendo, né? Mas é isso, gente. Pô, obrigado de novo pela presença de vocês. Digão, valeu. Valeu, Bruno, obrigado. Lu, obrigado pela parceria de novo. Também agradeço. Manda teu recado pra galera que quer mandar teu recado pra galera. Esquecendo e, novamente, né, curtam, compartilhem, a gente quer chegar a 1.500 inscritos, né, então a gente nos ajudem a chegar nessa meta, 1.500 inscritos, e lembrando, né, que a gente tá migrando o Threadcast pro canal da Salf. A gente tinha o canal do Threadcast, agora a gente tá migrando lá pro canal da Salf, então deem uma olhada lá. Sigam, galera que nos segue no Threadcast lá no canal, por favor, vão tudo pra lá. Quem não lembrar, manda a galera ir pra lá também, manda curtir lá, manda comentar as coisas lá. E aí o que eu vou reforçar? Rede social dos guris vai estar aqui nos comentários depois, tá, do vídeo. A gente vai adicionar os links também que a gente comentou ali sobre material e tal. Material do Bruno lá do Medium, tá, que é pela Salf lá também. Então, de novo, curte, compartilha, segue o canal, xinga a gente lá se quiser xingar, não tem problema. Dá indica de assunto lá. Sugestões, né? É isso aí, dá indica de assunto. Comentem lá. É isso aí. Fica aqui o meu agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Obrigado, guris. A gente se fala no próximo episódiozinho aí do Threadcast. Beijo pra vocês. Tchau. Tchauzinho. Abraço. Agora a gente não ouve o Digão. A gente tem que dar um tchau pro Digão. É tão costume. Pega, levanta todo mundo e vai pro banheiro tomar uma água e tal, não sei o quê.